Tava esperando aqui pra sair de corrida já, antes de começar a falar com vocês. Pode pegar uma velha chata na cara do centro administrativo, só que mandou pela... Vem aqui falar mais alto pros guri que querem escutar também. Pode pegar Sabe uma... que teve um colega que falou que tu não existe? É? Aqui é 11h60 pra Otto, vamos dar ali. Ah não, buscar 3 km. Teve um colega que disse que tu não existe, que é só um personagem do canal. Ah, é? Aham. Inventado por ti? Inventado por mim, vê se eu tenho essa curiosidade, essa criatividade. Pois é, tô ganhando dinheiro em cima de ti. Não, eu tô ganhando dinheiro em cima de ti, tu não tá ganhando porra nenhuma. Puta, mas não tô vendo esse dinheiro. Nem eu, não chegou ainda, tá vindo de caminhão. Tá, e aí a véia no café? Tá vindo de jegue. E a véia no café? A velha pegou lá de Petrópolis e pela Loureiro da Silva pra entrar lá por trás, sabe? Ah. Parei ela. Não, senhora, chegou? Não, moço, não é aqui, meu carro lá na frente. Não, o GPS deu aqui. E? Não, moço, o senhor vai me levar lá. Bah, senhora, não posso, tô com outra corrida aqui. Depois falam de mim. Pra Uber lá. Não, vou reclamar porque a Uber não dá mais. Digo, olha, a Uber tá uma merda mesmo, senhora. Ah, tu tem razão, vai pra Pop. Essa é a história? É. Ah, que piada sem graça, viu? É? Depois falam de mim, que sou grosseiro. O Bill não vê meus vídeos. Pior é isso, ou melhor é isso. Vamos dar-lhe aí, tá? Bom dia, pessoal. Quarta-feira, 9 de abril de 2025. Dale. Vamos! Agora são 11h06 e pra quem ainda não me conhece, vou lá pra cima do meu beco lá. Eu e o Bill vamos concorrer pelo mesmo passageiro de merda. Já tem uns 10 minutos aqui travando com ele com o aplicativo ligado e não achei nada pra fazer ainda. Se você ainda não me conhece, é isso aí mesmo. Mão gordinha neles, tá? Joinha, é isso que vale. O resto é tudo resenha. Nubladaço, abafadaço e patati patatá. Coisa querida do cachorro. Só queria corrigir uma informação aqui. O colega me mandou uma mensagem ontem, no vídeo de ontem. Eu li agora, faz meia hora. Eu respondi pra ele, perguntou quantos quilômetros eu rodei ontem. E eu pensei se respondia ou se não respondia, né? Porque, enfim, o meu canal não é de ganhos, o meu canal não é de desempenho, o meu canal não é de... Meu canal é de experiência. Olha, 25 pilas pra onde? Independência, buscar ali na Cavalgada, vamos dar. Não vai rolar. Tem parada, 25 pilas, vou buscar lá na Cavalgada. 3.8 km, ainda bem que não foi. 11. Total de 8.5 para buscar 3 mais 5, 5, 11 pila. Ah, tá, olha, às vezes o cara... O que eu tava falando? Meu canal não é de desempenho, de ganhos, dicas, é de experiência, né? É de trazer aqui meu dia a dia, minha opinião. Ó, o Bill vai parar no meu ponto também, ó. Esse ponto é meu, Bill! Ponto do Daniel tá escrito ali, ó. Agora vai ficar nós dois concorrendo aqui. Mas enfim, como o rapaz me perguntou e eu respondi errado, faço questão de corrigir a informação. Espero que ele veja o vídeo de hoje pra pegar a informação correta. Ele perguntou quantos quilômetros eu rodei ontem, eu falei que 180. Jardim Botânico, Rua Chile 592, buscar aqui embaixo no Jardim das Palmeiras. Vamos dar ali. Tá, vamos lá. Já tocou, Bill? Vou lá pro Botânico. Ela tá fumando cigarro essa hora da manhã aqui. Eu só consigo fumar de noite. Na verdade, depois das 5, 6 da tarde. Antes disso, não desce o cigarro. Me faz mal, literalmente. Aliás, sempre me faz mal, né? Só que de dia ele nem bem ele faz. Nem a saciedade da nicotina me faz bem durante o dia. Não sei. Graças a Deus, né? Porque pior é se eu fumasse desde agora, por exemplo. Eu ia fumar 2 carteiras de cigarro. Já fumo quase uma, imagina se eu fumasse o dia inteiro. Mas não é sobre cigarro, nem sobre desempenho, nem sobre experiência. Sim, os quilômetros. O colega me perguntou quantos quilômetros eu rodei ontem. Ontem eu fiz R$520 com 8 centavos, se não me engano. Com muita raiva, patati patatá. E um monte de gente se surpreendeu. Só não sei o que, blá, blá, blá. Enfim, ponto. E ele me perguntou quantos quilômetros eu fiz. Eu respondi de bate-pronto 180, não sei de onde que eu tirei esse número. Na verdade foram 213, tá? Só pra corrigir essa informação e não achar que eu tô fazendo milagres aí e tal. Não, eu não faço milagres. Não faço milagres, infelizmente. Eu não faço milagres.
O dia que eu fizer milagres, talvez tenho que atualizar ali a Bíblia, com perdão da piada, da brincadeira, para colocar o livro do Daniel lá. Enfim. E outro detalhe então também em cima disso, não é no Jardim das Palmeiras, agora que eu me dei conta. É aquela travessa da Cristiano Kramer, José Alves, eu acho o nome da rua. É ali quem vai pra Três Meninos lá, uma antes das Três Meninas ali. Sobre a COV, tá? O pessoal me perguntou se eu pago. Teve um colega lá que disse, não sei o que, ele roda quanto ele quiser porque o quilômetro dele é livre. Não, a COV não é livre. E sim, a COV pode ser considerada livre, depende do ponto de vista. Como é que funciona a COV? São 3 ou 4 faixas de quilometragem. Se eu rodar até certa faixa, eu pago um valor. Na prática, só existe a possibilidade de eu rodar até 1.250, porque a faixa anterior, se não me engano, é 500 quilômetros. Só que 500 não tem como eu fazer por semana, tá? Tudo que eu falei é por semana. Não tem como fazer 500 quilômetros numa semana. É mais, é óbvio, né? Se eu sair 2 dias, 3 dias, eu já bato os 500 quilômetros. Então, eu trabalho com 2 informações na minha cabeça. Se eu rodar até 1.250 km, eu pago um valor, que é R$30. 30 reais menos se eu rodar até 1.500 quilômetros. Ok? Entendido até aí? E se eu passar de 1.500 quilômetros, daí é livre, eu pago o valor máximo, que é mais R$30. Então, na prática, eu pago menos 60 reais. Eu procuro trabalhar para ficar dentro de 1.250 km e assim pagar menos 60 reais em relação ao valor máximo, que seria da quilometragem livre. Eu não vou falar quanto que eu pago hoje, porque o que eu pago hoje, ele está congelado e não é o preço que tu, se quiser vir para a COV, e isso não é dica, muito pelo contrário, se quiser procurar a Zarp, eu acho mais inteligente, mas o preço que está na COV hoje é outro, tá? Então o que eu pago tá defasado por contrato, patati patatá, certo? Então é isso, eu não trabalho com quilometragem livre. Se eu quiser, eu tenho essa opção, é óbvio, mas eu trabalho para rodar até 1.250 km. Digamos que em 70% das semanas eu fico com 1.250 km, até, né? Quando eu trabalho nos domingos, por exemplo, que foi o caso agora, eu vou passar, tá? Hoje, que fecha minha semana de quilometragem, porque eu pago o meu aluguel na quinta-feira, hoje, nesse exato momento, eu tô com 1.155 quilômetros rodados. Então eu vou passar os 1.250, a não ser que eu não saia para trabalhar, e eu vou ficar nessa faixa intermediária aí com 30 reais de desconto entre 1.250 e 1.500. Espero ter sido claro, acho que não fui, claro, mas já tô chegando aqui pegar Eduarda, levar lá para Chile, no Jardim Botânico, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Feito, cheguei aqui nos bidê, agora vamos voltar ali pro tapete. Pra quem perdeu os últimos dias aí, a região entre Porotás e Ipiranga, Joaquim, Porto, Vila Nova e Silva Só foi por mim definida como bidês. Enfim, é engraçado, só a curiosidade dessa corrida. Agora são 11h39, parei aqui numa vaga da Chile mesmo, onde deixei as 2 meninas e tava esperando, né, uma corridinha e tal. Peguei o X, daí começou a vir aqueles desaforos, tocou 15 pila pro barra para 10 km o X. Eu disse, o barra me interessa ir pra lá agora, não quero ir pro travesseiro, porque agora é tranqueira. Mas 15 pila é desaforo, né, recusado com sucesso. Daí seguiu, tocando mais alguns desaforos. Por sinal, acabei de escutar no rádio, em tom de piada, que o South Summit tá rolando em Porto Alegre. Confesso que eu tô desatualizado. E se sim, alerta de tranqueira na orla, né? Fugir da região central lá, Mauá, Siqueira Campos e arredores, como se não houvesse amanhã. Mas voltando então à historinha que eu queria contar, a curiosidade dessa corrida. Daí recusei 15 pila pro barra, e daí tocou mais alguns desaforos, recusado com sucesso.
Daí tocou no Comfort, a mesma corrida pro Barra, 22 pilinhas. Daí agora a gente vai. Daí me paga 10 km, 22 pilinhas, me leva pro Barra, chega lá perto do meio-dia e segue o jogo, né? Segue o jogo. Mais 7 pilinhas. Ah, mas tá feliz com 10 pilinhas, 10 km para 22? Claro que não. No Comfort tinha que pagar 30 essa corrida. Fazer o quê? Foi estacionar num posto de gasolina e passar a tarde inteira recusando, reclamando? E mandando áudio pros outros? Reclamando da vida? Dizendo que o fulano isso, que o fulano aquilo, que o fulano aquele outro? Não. Vamos fazer ali. Vamos pegar o Gabriel aqui na Barão do Amazonas e levá-lo lá pra Barra Shopping Sul. 22 pilinhas de Comfort para 10 km. Tá lá o Gabriel me esperando já pronto na pista. Já tá com pressa, por isso que aumentou a categoria para ver se conseguia um carro mais rápido. E conseguiu. Pronto, vim com medo, mas não doeu. Cheguei lá, tô com espera no próprio Diamond Tower, lá no Barra, onde eu deixei o Gabriel. 20 pilas aqui para Andradas. Eu pensei, acabei de falar do South Summit, vou lá pro olho do furacão. Não, acho que tá flopado o movimento do South Summit, porque o movimento tá completamente normal. Se bem que eu vim por dentro, né? Não peguei a Mauá e nem a Siqueira, por exemplo. Mas passei ali na volta do gasômetro ali por dentro, pela Solustiano, e o trânsito tá normal lá na Mauá, em direção à Zona Sul, no caso, né? Enfim, 3 bunda mole, tem pavor de pegar colega e vir almoçar, sabe? Ainda mais quando acham que tem grana. Esses que estão ali naquele ponto, tipo, tá quase lá em relação à vida final. Eles estão quase lá, tu percebe, né? Só que eles não chegaram, só que eles acham que já chegaram. Eles ficam arrotando umas coisas assim, ó. Não, porque vou trocar minha caminhoneta. Não, porque não sei o que. Daí eu fico analisando. De repente o cara, tipo... Tá, chega de falar, né? Deixa eu parar por aqui, esperar uma corrida. Não tem por que sair do centro. Só da Andradas, é óbvio que não tem como parar. Parar aqui na 7 de setembro. Fica bem na frente da entrada do estacionamento. Se alguém chegar, eu me movimento. Agora são 12h20. Vamos esperar meu principal passageiro do dia, o próximo. Coríntios 1, capítulo 9:49, buscar 3 quilômetros. Vai se fuder. Capitão Viriato Destino. Já tocou 3 vezes a corrida pra mim. Ninguém quer ir pra rua Capitão Viriato. Não sei o que tem lá, mas deve ter um velho broxa, né? Não, agora na hora de piada. 11h49 pra TJ 4.5 km. Não, TJ não. TJ não tô afim de ir essa hora. Agora são 10 para 1 da tarde. Coríntios 1, capítulo 13. Obrigado. A última pessoa que me comentou foi a minha mãe. Beijo, mãe. No vídeo de ontem. Aí tinha me dado a morte outro dia. Do capítulo, do versículo. Eu não sei o que é isso. Desculpe a minha ignorância. Eu não quero fazer piada. Eu sou leigo, literalmente sou leigo nessa história de Bíblia e tal. E sim, eu tô curtindo essa ideia. Mas eu não sei como é que chama. Capítulo 13. O que é isso aqui? É o capítulo 13 do Coríntios 1. Eu descobri olhando o índice que tem o Coríntios 1 e tem o Coríntios 2, eu acho. Mas desculpa, não sei qual é a diferença do 1 pro 2. De repente a gente aprende junto ou não. Vamos lá. Essa aqui é o versículo, é o capítulo, é a passagem da Bíblia que inspirou lá o Renato Russo, né? Vamos lá então. A caridade, começa o título deste capítulo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens... Desculpa. Deixa eu baixar o ar-condicionado aqui, que tá bem em cima de mim. Eu liguei agora há pouco porque eu tava parado no sol e tá abafado. E daí eu fui falar com vocês no último take lá e liguei, não desliguei mais. De novo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu me tornaria como bronze ressoante ou um símbolo cintilante. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, de profecia, e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes,
e não tivesse caridade, eu nada seria. Eu nada seria, só o amor. Não, esse é o Renato Russo. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entendesse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. A caridade é sofredora, e é benigna. A caridade não é invejosa. 8h48, só falta me buscar 5 km. Isso é Comfort, tá, pessoal? Buscar 5 km, 8h48. Que absurdo, tio. A caridade é sofredora. Não tem uma passagem do Emicida que tem essa frase? A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não se vangloria, não se envaidece. Eu acho que tem uma passagem do Emicida, né? Se alguém souber se eu tô falando bobagem ou não. 9,73 pro HPS. Também não. Não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal. Agora que eu me dei conta, tudo que ele está falando até agora é sobre a caridade, que por sinal, é o título do capítulo. Enfim, ele está exaltando o Corinthians, no caso, a caridade. Versículo 7 agora. Sobre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. A caridade nunca falha, mas havendo profecia, 12h50 para o shopping Praia de Belos buscar no Livramento. Ah, essa dá para fazer, mas eu vou aceitar e vou terminar aqui. Eles que esperem. A Regina que me espere mais 2 minutinhos aqui, mais ou menos, que eu preciso para terminar esse capítulo. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimentos... Sério? A caridade nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão? As profecias, será? Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em partes conhecemos e em partes profetizamos. Boa essa, hein? Mas quando o que é perfeito vier, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Ah, não dá pra negar que isso aqui dá uns tapas na cara do cara de vez em quando, né? Tá tudo aqui escrito. É só ler e se identificar. Porque agora vemos através de um espelho, sombriamente, mas então veremos face a face. Então veremos face a face. Até na música também. Porque agora vemos através de um espelho, sombriamente, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Desculpe, agora eu me perdi na leitura porque eu me emocionei. E agora permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas 3. Mas a maior dessas é a caridade. Muito bem, pessoal. Eu curti muito. Capítulo 13 do Coríntios 1. A caridade. Vamos pegar a Regina então. 12h50 aqui no Livramento para levar ali para Shopping Praia de Belas. Com raiva da Regina, não da Regina, do estagiário. Agora são 12h55, estou aqui na rua São Manuel, no bairro Santana. Aqui não tem denominação, né? Nem vai ter. Cansei de denominar as regiões da cidade. Depois eu esqueço, vai ter gente me cobrando: Daniel, aí não é BD, aí é travesseiro. Ah, vão todo mundo se fuder. Né, dona Regina? É um dia daqueles, né? É um dia daqueles. Boa sessão pra vocês, então. Tchau, tchau. Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo, velho. Vindo por... Oi? Só sai por trás, eu vou pra frente agora. Toda atrapalhada. Só segurar aqui pra ninguém entrar em cima dela. Quando vai pegar a calçada eu vou. Não sei se vocês têm o hábito de fazer isso quando o passageiro desembarca no lado direito, por trás do carro. Eu sempre espero se posicionar na calçada, porque daí, se
tu vê vindo um carro para trás, principalmente numa área de embarque e desembarque, tocou ali mesmo para levar para onde o Dr. Barcelos não. Enfim, Dona Regina tá vindo para uma sessão de cinema com as amigas. Elas vão ver o filme Um Dia Daqueles. Eu lembrei do título do vídeo de ontem. Mais um Dia Daqueles. Quase que eu convidei ela para seguir o meu canal. Pensei, tá, mas ela vai se atrapalhar. Ela não vai conseguir, né, Moisés? Não falei nada, fiquei quieto. Trouxe viaginha rapidinha. Dizer que ia demorar 14 minutos, acho que eu demorei 7. Não sei por que ele dizia tanto tempo assim. E agora, tô sem corrida, recusei uma para o Dr. Barcelos, 14 pilas, aqui até lá são uns 8 km mais ou menos. Dr. Barcelos ali no tapete. Tá difícil, sabe, pessoal, tá complicado, sabe. Eu tô só no Comfort e não quer dizer que seja bom, muito pelo contrário. Muitíssimo pelo contrário. E chovendo numa olhada. Um abraço pro Lucas Silva, eu já falei outro dia várias vezes nele, por sinal. Quase todo dia tá aparecendo aqui. Ele mandou um print agora de manhã, perguntando qual é o erro. 2 viagens na sequência. Primeiro ele pegou aqui em Porto Alegre, 22 km, levou pra Del. De Comfort, 35 pila. Já começamos errado, né? 22 km pra Del. Começamos errado pra Del. Mas era 11 horas da manhã e eu até entendo ele nem se justificou e eu já tô criticando antes de continuar a conversa. Mas ok, 22 km, 35 pila, ele fez em 30 minutos. Beleza, a relação minuto tá ok. Daí ele pegou uma de volta de lá, de X. 12,58 pra Tiradentes, ok. Hospital Moinhos, pegar na Praia de Belas, descer nessa outra saída do shopping aqui. Eni, lá no quartel da brigada lá. Primeira companhia, pode ser? Primeiro batalhão, acho que é 800 da Praia de Belas. Então Lucas, voltando, ele pegou 33 pila, era 11 horas da manhã pra Del. E 35 pilas, 22 km de Comfort. Ele pegou a volta R$31 para 20 km, ele veio para Feitas Cabral, eu acho, no Botânico, se não me engano. Não interessa. Foi R$31 a volta, R$31 para 20 km de X. Mesma coisa, né? Mesmíssima coisa. A hora dele foi boa, 60 pila, 66 pila. A hora dele foi excelente. A viagem de volta foi 30 minutos também. Ele mandou os 2 prints ali no Insta. Aí eu descobri o erro, né? Ele queria que eu caísse na pegadinha, dissesse que as 2 corridas eram iguais e tal. Não é Comfort. Ele foi de Comfort e voltou de X pelo mesmo preço, exatamente o mesmo preço. Eu fico pensando, vale a pena desligar o X? Vale, porque senão tem muito desaforo. Comfort é 10% de desaforo só. Mesmo assim, só vem merda. Por que tá dizendo que eu tenho que dobrar a esquerda, 800 é lado direito? Eu vou parar na frente da brigada, foda-se. Se a Eni não estiver ali, ela vai me perder. Tá marcando o número 800, que é no lado direito, que é a companhia, essa aí, o batalhão da primeiro batalhão da Polícia Militar, da brigada. Não, é o nono. Só que o mapa tá andando para entrar à esquerda, na ruazinha essa aqui da frente. Eu não sei se tu sabe, já me mandaram sair da frente do CPR uma vez. Uma vez eu parei assim como parei agora, bem na entrada do quartel. E os guris da guarda lá do CPR dizendo, não, vaza, não pode parar aqui. Não sei se isso é uma orientação lá do CPR ou se é geral e tal. Parei bem na entrada da brigada militar aqui. A placa diz que é proibido estacionar das 6 às 20, então eu tô errado. Mas na verdade eu só estou estacionado para esperar a Eni, que vem aí de dentro, por sinal. Ou pelo menos deveria, porque esse é o endereço que ela marcou. Eu tava falando que o GPS queria que eu entrasse nessa ruazinha esquerda aqui, aí de Mundo Bittencourt. Então já fiquei na dúvida, agora não tem ninguém aqui, tia. É só no nosso, muito falta de respeito, né? E ó, chegou um cara rasgando aqui, um HB20. Entrou, como se não houvesse amanhã. Daqui a pouco vai vir a brigada pra dizer que eu não posso ficar aqui. Eu vou dizer pra eles assim, ó, então tu diz pra Eni pedir o carro quando estiver pronta na próxima vez. Ela vai vir num carro rapidão da brigada, quer ver, ó? Dito e feito, vai dizer que eu tenho que sair daqui. Não, vai entrar direto no nono, sem me falar nada. Eles devem estar acostumados a deixar o motorista esperando. Deve ser costume deles já. É brincadeira, né? É só no nosso.
Deixar um militar, provavelmente ela é militar, deixar o cara esperando, significa que não existe mais respeito na sociedade, né? Tô só esperando que venha alguém me prender aqui. Que loucura. 2015. Vai entender, né? Tive que cancelar, porque saiu aquela mesma viatura da brigada que entrou rasgando. Saiu. Daí eu vi o meu tempo também já tava no vermelho. Eu tava querendo fazer a corrida. Não sei por que eu tava querendo fazer a corrida. Daí ela, quando foi sair, ela, tipo, né? Vaza. Daí eu vazei. Cancelei. 7 pilas. Deu a taxa de cancelamento. Ontem eu comentei, acho que tá pagando todas aquelas que eu não recebi nas últimas 2 semanas. Acumulada. Na verdade, daria mais que 7 pilas, né? Daria mais que 7 pilas. Porque ultimamente tá uma briga essa coisa de receber taxa da Uber, de cancelamento. 9 pilas, buscar 7 minutos pra tomar as flores. Bem capaz, vai se fuder. Bah, que raiva que eu tô, tia. Enfim, ganhei 7 pilas de cancelamento dessa corrida que eu andei 400 metros pra buscar. E a passageira não apareceu. Corri o risco de ser preso pela brigada militar. E agora vamos esperar a próxima. Tô aqui na primeira que dobra aqui à direita, André Belo. Isso aqui é 17 de junho. André Belo. Na lateral do próprio quartel, esse do 9º Batalhão. E vou esperar aqui. Alguma coisa vai acontecer no meu coração quando eu cruzar a Avenida Ipiranga com a Avenida São João. O estagiário tá atirando pra todos os lados, né? Mandou uma corrida no dinheiro agora. 698, não me interessa pra onde vai. Não vai mais comigo. Mandou uma corrida dando dinheiro, pra quem não sabe, não trabalha com dinheiro. Mas tudo certo com a passageira, gente finíssima. Fez um Pix na hora. Disse, não, eu vou te pagar no Pix e tal. Não. Tudo bem, senhora, me desculpa que eu não tô preparado com troco, não sei o que, 7,30. André da Brocha, eu não vou na André da Brocha essa hora também. Aliás, se me permitir, eu não vou nunca mais na André da Brocha. Me fez o Pix, tudo isso. 21 pra onde? Pra Avenida Copacabana. Vamos dar. Depois vou lá naquele posto mijar e almoçar. Show de bola. Agora são 1h30, pegar aqui no Rosário. O cara pode nem almoçar em paz. $35 pila tocou. 17 km. Adivinha qual a categoria? X. Aliás, Comfort. 17 km, 35 pilas. Tá feia a comida e eu sou feio comendo. Descobri isso outro dia. Pelo menos da forma que eu como aqui, parece um Brutus, né? Mas vocês não têm noção de como tá bom isso aqui, tio. Tá feio porque tá feio. Mas tá tudo muito bom, tudo gostoso, tudo perfeito, tudo encaixadinho, sabe? Quando na boca vem o negócio e pá, estoura assim. Carne com batata, fiz domingo de noite, com raiva. Arrozinho branco, que eu acertei dessa vez. E feijãozinho. Perfeito. Agora são 2h08. Tô finalizando aqui, já tocou pra buscar no Hospital da Brigada. Já mandei mensagem dizendo que eu tô finalizando o abastecimento. E não tô mentindo, né? Se a pessoa se importava em me aguardar 3 minutos, já respondeu que não. E nem vai se passar 3 minutos. Até agora, nesse momento, exatamente 1h e 51 segundos, mais uns 20 segundos antes de começar a falar com vocês. Tudo certo e nada resolvido. Agora vamos ali pegar o passageiro no Hospital da Brigada. Levar lá pro Jardim Itu, 17 km. Como é 17 km, é longe pra caramba o Jardim Itu. Aliás, não é tão longe assim, mas 17 km deve ter parado, eu esqueci. Agora que eu me dei conta, esqueci de ver isso. Ou então é Planalto.
Jardim Planalto, lá no final do Jardim Itu, né? Felisberto alguma coisa. Quando chegar lá eu conto que rua é essa. E sempre quando eu coloco, sempre tem um comentário me perguntando qual o segredo da misturinha. Amaciante e álcool 70 e água. Um pouquinho de cada. Vai até o critério. Se quiser mais cheiroso, mais amaciante. Se quiser mais, né, mais álcool. Se quiser mais light, mais água. Enfim. Vamos lá, vamos dar então. Aqui da Hospital da Brigada, já falei, né? Na zona sul de Porto Alegre, lá pro Jardim Itu. 35 pininhas, 17 km, nada mais. Francelício Porto. Parabéns, Elias, nosso orgulho. Psicólogo formado pela PUC e agora aprovado em segundo lugar em fonoaudiologia na URGS. O Elias, meu passageiro que eu trouxe lá do Hospital da Brigada agora. Cheguei aqui, disse, essa casa direita e não sei o que, pra esquerda no caso. E eu olhei assim, duas placas de bicho, né? Uma no caso, parabenizando o acesso dele pra URGS, no caso. Tu que eu formando, falei pra ele, disse, isso mesmo, disse, parabéns então, meu bruxo. Elias. Que baita corrida, 15 para as 3 da tarde, que baita corrida, coloquei. Olha que eu saí com ele lá, peguei ele, ele tava lá na Icaraí. Eu já vou chegar lá, pessoal. Eu quero confessar uma coisa pra vocês, uma vontade que eu tô tendo agora. Mas primeiro deixa eu contar a viagem em si. Antes disso, preciso dizer que a viagem pra lá também foi sensacional. Eu peguei uma guriazinha lá na Rosário, uma adolescentezinha, deve ter seus 13, 14 anos de idade. Entrou mudo, saiu calado, cabeça baixa. Coloquei o pretinho no máximo tolerável, assim, tipo, ninguém me atrapalhou. Escutei quase todo o pretinho com a menina no carro. Ela bem quietinha ali, comportadinha, me esperando na frente do colégio. Chegou lá, não sei o que, muito obrigado, moço, senhor, boa tarde, não sei o que, puf, pá. Perfeita viagem, aquela perfeita, tu não tem, aquelas viagens que tu não tem envolvimento algum, igual essa que foi com 978, não, com Elias, sem envolvimento algum. Daí peguei ele ali no Hospital da Brigada, tava me esperando bem na frente da área da emergência ali e tal, peguei ele, puf, peguei, cara, aí tocou a mais pedida dos Raimundos, versão ao vivo com a Ivete Sangalo, que tá na minha playlist. Eu gostei da vibe da música ali, eu pensei, bah, essa vibe é a vibe de agora, sabe? É agora essa vibe. Eu tenho que curtir essa vibe agora. Deixei de tocar toda a musiquinha e fui lá e abri aquele álbum, no caso do Raimundos, o ao vivo de 2017. E tô curtindo ele agora, por sinal. Tá dando. Agora tá no pause, né? Vou mostrar pra vocês pra não dizer que eu tô mentindo, porque eu sei que tem gente que vai dizer que eu tô mentindo, que eu fico inventando essas coisas. Não tenho tanta criatividade. Só eu sei agora, tá dando. Né? Agora tá no pause porque eu tô falando com vocês. Infelizmente, se eu dou play aqui, nada acontece, ó. Ó. Cadê o som? Foi pra algum lugar que não é onde eu gostaria. Enfim. Viagem perfeita. Vim rasgando Ipiranga, vim rasgando Protásio, até chegar aqui na rua Francelício Porto, no bairro Jardim Itu. Quase ali tá Ragô, né? Ali tá a Vila dos Coqueiros, né? Pino de 30, né? Beco dos Coqueiros ali, pá. Enfim. Você sabe onde eu tô, né? Posto aqui que tem na esquina da Pasqualini com a Rita Ragô e tal. E ele ali quietinho na dele, curtindo o som. E eu também dei uma aumentadinha de leve, assim, no tolerável, né? No limite tolerável pra não ficar. E tudo certo, viaginha que eu devo ter ganhado da máquina, não vou estar, não interessa. Mas eu vi mais rápido do que eu imaginava, pelo menos. Quando eu iniciei lá deu 39 minutos, eu acho que eu não demorei tudo isso, mas eu não contei. Mas eu tenho a sensação que eu demorei no máximo uns 30 minutos. Dizia 39 pelo Waze e 39 pelo aplicativo do Uber. Agora eu preciso confessar uma coisa pra vocês, pessoal. Quando eu entrei ali na Avenida Saturnino de Brito pra chegar aqui, depois que eu saí da Bom Jesus, eu tive uma vontade. Não é de cagar, de ler a Bíblia. Essa aqui mesmo. Mas não com esse objetivo de fazer ceninha aqui e tal. Muitíssimo pelo contrário. Vontade de verdade. Sabe assim, tipo, como é que eu consigo ler a Bíblia agora? Eu pensei, não, mas se eu gravar isso vai ficar maçante, pessoal. Já gravei os Coríntios hoje, né? Deu uma engajada, o pessoal tá gostando da ideia, e eu também. Eu confesso pra vocês que eu não esperava que eu gostasse.
Eu sabia que ia ter gente se identificando e ia ter gente me jogando pedra. Não tem ninguém jogando pedra, pelo menos por enquanto. E sim, vários que se identificaram. João Eduardo, João. Eu sempre confundo se é João Eduardo ou se é José Eduardo. Mas acho que é João, né? Lá da Baixada Santista, lá de Santos. Que é Uber também, é porteiro na noite. Conserta violino. O cara faz de tudo pra ganhar dinheiro. Não para nunca. Me acompanha aqui, é membro do meu canal. Desse canal aqui de merda. Ele foi um dos primeiros a me incentivar e papapá. E me dar feedback a respeito. A história do Levítico, que eu li ontem, que eu nunca tinha escutado falar que existia isso. De fato e de direito. Ele me explicou lá direitinho do que se tratava. A questão lá do incesto, que eu levantei também no vídeo de ontem. Ele explicou que isso aí é uma coisa lá do tempo deles, né? Estou falando de 2.000 anos atrás. E que lá, como era uma comunidade fechada, se tu reproduzisse com seus parentes próximos, ia dar merda. Esse é o contexto da história. Se tu trouxer 10 pila pra onde? Vargas Neto, não. Se tu trouxer pra atualidade, falar isso é... O incesto, no caso, o homem não pode desejar a filha, é o que eu falei, né? O que eu li ontem. Se tu disser isso pros dias de hoje, parece óbvio, uma coisa que, tipo, isso aí é coisa de moral, de educação, que tu aprende em casa. Não vai desejar teus parentes, né? Mas enfim, é só um exemplo. E o João Eduardo foi lá e me contextualizou a história. Tipo, que legal, agora faz todo sentido e tal. Realmente, nós estamos lendo um texto de 2.000 anos, sei lá quantos anos atrás, né? Que era um outro mundo. Eram seres humanos, mas um outro mundo. Literalmente era um outro mundo, né? E é muito louco de pensar que palavras que foram escritas lá 2.000, 3.000 anos atrás, sei lá quantos mil anos atrás de novo, fazem todo sentido hoje, né? Essa da caridade que eu li antes dos Coríntios ali, fiquei pensando naquilo ali um tempão, sabe? Enfim, só queria compartilhar isso com vocês, dividir isso com vocês, que eu vinha desejando ler a Bíblia, mas não vou fazer isso agora, preciso só trabalhar. Agora, na realidade, preciso trabalhar. Eu já recusei 3 corridas que uma eu poderia ter feito, que é essa de 10 pila pra Vargas Neto. Aliás, o destino não é bom, mas enfim, eu tô pertinho. As outras duas eram uma de 6,98 que eu nem vi, e a outra não, já esqueci. Então eu preciso só me posicionar direitinho aqui. Não vou ligar X por enquanto, porque o Comfort já tá igual o X, tá? Não preciso diminuir mais o ticket ainda do que já tá. Eu vou em direção aonde? Eu vou em direção ao Jardim Planalto. Vou pegar aqui por dentro Jardim Europa ali, papum. Sim, tem um condomínio aqui que chama Jardim Europa, eu não tô louco. Isso mesmo, vou aqui por dentro, vou até a Ada. Lá eu vou parar, vamos junto. Vamos dar uma volta nessa região aqui que eu pouco ando. E talvez muitos conheçam, é verdade, né? Quem mora na região e tal. Mas talvez muitos não. Principalmente que é da região de metropolitana. E quando chega em Porto Alegre. Esses dias eu vi um comentário, achei muito engraçado, muito louco isso. Um colega contando que caiu na pegadinha do Beira-Rio. No final de semana o Inter jogou com alguém aí, Flamengo, pode ser? Acho que foi. Ele tava em Gravataí, se eu não me engano, onde é a cidade dele. Ou tava em Gravataí, não sei. E pegou uma corrida para Porto Alegre, feliz da vida, e pegou a corrida e veio. Só que quando ele iniciou a viagem, ele disse que essa aqui é a Avenida Alberto Pasqualini. Agora à direita eu vou pegar uma rua que eu não sei o nome, que só tem uma quadra. É um nome curto também, Franciscolo, acho. Franciscolo, acho que é isso. Vou ver se aparece aqui, nem no Waze aparece. Ali tem uma plaquinha. É isso aí mesmo. Franciscalo. E agora é João Pacheco. Pegar a direita e depois você aqui por dentro, você é lá no Jardim Planalto. E daí o rapaz esse pegou a viagem pro Beira-Rio, ficou 1h30 na viagem. E o puto da cara que o estagiário não recalculou e tal, né? Não pagou nada mais pra ele. E daí quando ele chegou em Porto Alegre, ele se deu conta que não conhecia porra nenhuma de Porto Alegre. E daí ele não quis trabalhar aqui. Isso era sábado de tarde, eu acho, né? Ou domingo de tarde. E tava bem movimentado aquele dia. Eu me lembro quando ele falou que ele fez aquele comentário assim: eu não acredito que o cara voltou pra Gravataí. No caso, ele conseguiu uma corrida pra Canoas. Depois de um tempo, ele disse que ele fugiu, não sei pra onde, né? Fugiu da tranqueira do Beira-Rio, foi não sei pra onde, e voltou pra Canoas, pra trabalhar em Canoas. E depois voltou pra Gravataí. O que eu queria trazer com isso? A maioria do pessoal que eu conheço, que eu tenho contato, vocês aí que me acompanham,
que são da região metropolitana fazem de tudo para vir para cá, né? Para Porto Alegre, no caso. E eu, por exemplo, faço de tudo para não sair de Porto Alegre mais. Foi-se os tempos em que eu direcionava para Sapiranga, por exemplo, né? Isso nunca mais aconteceu. Mas tem o outro lado que eu não tinha pensado nisso. Tem o pessoal que gosta de trabalhar na região metropolitana e não sai daí de jeito nenhum, né? E, enfim, é só trazer esse papinho furado aí pra dar uma enchida de morcilha no canal também. Ganhar uns minutinhos da vida de vocês e tal, aquela coisa toda, jogar pelo resultado. E cheguei aqui, ó. Essa é a praça à esquerda, que vai ser a esquerda agora. É a praça aquela do desabafo. Vocês lembram que eu fiz aquele desabafo? Que eu perdi meu casamento, bababá, que eu deixei de comparecer, ficava ausente, aquela coisa toda. Foi naquela casa daquela esquina, lá naquela outra quadra. Então tá, eu tô aqui no início da Ada Mascarenhas. Vou parar nessa sombra aqui. E eu vou ligar o X. Tentar ir uma coisa lá pro centro. Só passar raiva. Vou lá então procurar confusão, né? Vamos pra dentro deles, pra cima delas pra cima deles e ferro nelas, né? Enfim, uma hora tem que chegar no travesseiro. Ainda tá cedo pra ir pra lá. O travesseiro é bom depois das 5. Aliás, é difícil defender o travesseiro de tarde, mas é que a tranqueira é grande lá, né? A tranqueira é grande. Pegar aqui na Poço de Leão, nos Terra Nova, levar lá pra Padre Chagas. Débora, eu espero sinceramente que a Patricinha, que eu julgo, né? Desculpa, eu sou preconceituoso com o passageiro, no sentido de bons ouvidos pra isso, tá? Eu faço exercício sempre quando eu recebo uma corrida, já falei isso aqui algumas vezes, pra tentar entender que tipo de viagem, que tipo de passageiro que eu vou fazer, né? Eu gosto de pelo menos tentar adivinhar. Muitas vezes eu erro, na maioria das vezes eu erro, na verdade. Mas o que eu julgo isso aí? Uma viagem aqui do Terra Nova para Padre Chagas. Eu não vi o número da Padre Chagas, mas o endereço é autoexplicativo, né? Eu penso que é uma patricinha que vai para aqueles barzinhos lá, para aqueles bistrô, para aqueles cafés. Ou aquele salão grandão que tá lá no começo, ou para alguma clínica fazer algum tipo de tratamento. É o que eu penso na minha cabeça. Posso estar errado? Claro que posso. Isso diminui a Débora? Claro que não. Débora, no caso, é essa moça que eu tô indo buscar. Mas eu gosto de fazer isso só para entender, para me defender. Tô julgando ela pela pessoa? Não. Foda-se se ela for Patricinha. Patricinha é um estereótipo, né? A moça toda arrumadinha, toda não sei o que, cheia de frufru, que não é o meu tipo, por exemplo. Mas não interessa se é o meu tipo, não tô aqui pra, né? Enfim, eu gosto de julgar os passageiros, eu sou um preconceituoso. E bons ouvidos pra isso. Que venham as pedras. Deixa eu parar pra desligar, porque na paralelepípedo nem deve ter stop. Só pra não passar batido da série. Eu conheço os boi que eu lavo e as vacas também. Trouxe a moça. Todas as características de uma patricinha. Eu posso parar aqui, não preciso sair daqui, né? Sem corrida, eu não preciso sair daqui. Vou encostar aqui na vaga de entrada de garagem desse prédio, na esquina da Hilário com a Padre Chagas. Toda a característica de uma patricinha, né? Não sei o que. Puf, salão de beleza. Exatamente. Como eu falei no take anterior. Adivinha? Eu nem vi que nota que ela tava. Nem vi que nota, mas com certeza baixou. Adivinha que nota que ela ganhou de mim? Exatamente. Mas por quê? Por quê? Te trouxe pro travesseiro no meio da tarde. Me deixou esperando aquele prédio lá, o Terra Nova, que tem uma área de embarque e desembarque, ok? Mas que tá sempre cheio de carro, entrando e saindo. Sempre um caos. Eu sou um dos mais estressados de lá e dessa vez eu não fui. Cheguei e já tinha 2 na minha frente. Eu falei, não, a Débora não tá aqui mesmo, vou esperar, né? 12 pilas pra onde Monteiro Lobato vamos dar. Pegar no 415 lá na última quadra da Padre Chagas, levar pro Monteiro Lobato 77, é lá de lá, né? Quase esquina com a... na frente do outro Terra Nova, por sinal.
Eu fui buscar no Vista Alegre, né? Terra Nova Vista Alegre, TNN, e agora é o TNN. Vou levar para Monteiro Lobato, bem na frente do TNN, Terra Nova Nature. Os condomínios de Porto Alegre, enfim. E tem o Terra Bela também, né? Não, Terra Bela é da Cirela, que daí seria o Terra Bela Zona Sul e Terra Bela Planalto. Aí já é uma outra rede de condomínios. Enfim, como eu estava dizendo, eu cheguei e fiquei no enrosco ali dos carros, chegando e saindo, até que chegou um mais estressadinho que eu, bebê, buzinando, tinha dois na minha frente, eu nem olhei para a placa dele. De repente era conhecido e estava me cumprimentando, nem vi. Daí nisso chegou a Débora, quase 2 minutos depois, eu trancado ali, não tinha nem como sair de ré. Até que os dois da minha frente se desvencilharam e foram. Matar um para Débora, só para não passar batido, 13h29 da tarde. Aí ó, mostrar para vocês então o tal do Terra Nova, esse é o Nature. Curiosidade sobre esse condomínio aí. Eu vi a construção de camarote desse condomínio do zero. Eu morei entre 2007 e 2010, até me separar da mãe dos meus filhos, na Luiz de Camões, do lado da igreja Santo Antônio, que é a rua lateral a esse condomínio aqui. Vocês estão ligados onde eu estou, né? Monteiro Lobato, você sabe Bento Gonçalves agora. E aqui a próxima rua à esquerda é a Luiz de Camões. Eu morava lá em cima do lado da igreja e de fundos. E a janela do meu quarto dava justamente pro terreno esse que foi construído todo esse condomínio. Eu vi do zero. Uma curiosidade aleatória. Assim como quem vai a merda. E só para não passar batido. 20 para as 4 da tarde, vou buscar agora o Jairo aqui na Luiz de Camões, só que na parte baixa da Luiz de Camões, para levar ali para Getúlio Vargas 1151. Ah, que bom que veio essa chamada, para lembrar que tem South Summit. Tudo bem, aquela hora tava de boas, mas em algum momento do dia vai trancar, né? Tô com uma 10 pilas aqui, pegando no shopping Praia de Belas para levar pro gasômetro. Daí eu só pensei, né? Boa corrida! Daí ao mesmo tempo que eu lembrei que eu pensei que era boa corrida, eu disse, péssima corrida! Tava chegando pra mijar, coisa que eu vou fazer agora aqui no posto da Botafogo, com a Getúlio. E fugi, né? Fugi ali da Mauá, Casa Embarcadeiro, Siqueira Campos, Andradas, Patati, Patatá. Porque muita gente de fora, o pessoal não está acostumado, não sabe onde se posicionar, pede todo mundo junto no mesmo lugar. Os motoristas são todos abobados. Eu não estou te chamando de abobado, tá? Eu tô chamando os motoristas. São todos abobados, não sabe se posicionar, não sabe chegar, não sabe sair, não sabe... Então é melhor ficar bem longe disso. Essa é a minha opinião. Se bem que South Summit tem umas corridinhas boas. Vai tocar Comfort lá com certeza, vai ter dinâmica lá com certeza. E você viagens curtas para hotéis, por exemplo, né? Que é 10, 12, 15, 20 pilas. Mas o problema é que às vezes tu perde muito tempo, né? Às vezes, quase sempre, na verdade, né? 5 para as 4 da tarde. Saber fazer muda tudo. Ele mesmo que eu chorei que fosse, mas não era. Feito, amigo, trabalhei. Larguei o rapaz ali, me vi no posto, Botafogo. E daí tocou pra Rafael 698 pra levar pra 0 hora, RBS no caso, né? E eu pensei, deve ser o Rafinha. Vou fazer essa 698 só pra falar com o mestre, né? Só pra falar com o mestre. Não era um outro Rafael. Não era o Gomes também. Era um Rafael comum no caso. Enfim, agora tocou de novo ali. Agora na saída dos funcionários, João. Eu já pensei no João conhecido, não lembrei de nenhum, não sei se tem na verdade. João. Pelo menos os famosos. Não é o Fetter, não é o Gomes, não é o Léo, não é o Euclides, né? Que o pessoal conhece como Neto. Enfim, então não é. Tô tirando uma ondinha. Você nunca quis pegar uma pessoa conhecida? Eu já peguei alguns, inclusive, da RBS. Aleatoriamente. Assim como quem vai a merda. Mas o Rafinha eu gostaria muito de transportar ele. Cara, muito gente fina, sou muito fã dele. Muito. Tem a mesma idade que eu, por sinal. E queria muito transportar ele um dia. Carregar assim como quem vai a merda.
né? Enfim, só para não passar batido. 4h13. 25 pilas a corrida boa. É isso que eu queria dizer. 25 pilas tocou esse João, então. Pegar aqui nos funcionários da 0 hora para levar lá para Túlio de Rose. Fiquei sem internet. O Bruno não sabe que eu tô aqui. Não vou esperar. Vamos fugir daqui. Eu tô aqui na Assembleia. Praça da Marechal Deodoro, praça da Matriz. Da Matriz não. É, da Matriz. E quando eu venho deixando a Dona Rosa aqui na Duque, lá embaixo, quando eu entrei na Duque de Caxias, caiu minha internet. Não sei se é comigo, se é com a região, se é com a Claro. Eu tô... Que dia é hoje, né? Falta muito pra eu acabar meu plano de pacote de dados. De qualquer maneira, é um pacote que nunca me deixou na mão pelo consumo. Muito pelo contrário, sempre sobra. Fica a dica, isso não é jabá, tá? Eu uso o Claro Flex. Eu tenho hoje, acho que é 20 GB por mês, por 40 pilas, acho que é isso. Eu nunca uso mais que 8, 9, porque o Waze não gasta do pacote. O Instagram também não faço muita coisa no Instagram, não sei ler comentário, na verdade. O WhatsApp também não come dados, enfim, é só que come dados, na verdade, é o aplicativo do Uber, do que eu uso no meu dia a dia. Então não deve ser esse o problema. Talvez o meu chip, fisicamente falando, né? Não sei. Eu tô descendo o Espírito Santo agora aqui. Se não resolver até o posto da Loureira, eu já vou mijar. Agora são 5h36, eu tô me mijando. Eu ia pegar essa corrida do Bruno com raiva, mas eu ia fazer lá pro IPA, da rua do IPA, o que um dia foi o IPA, na verdade. Coronel Joaquim Pedro Salgado. Tava dando 28 minutos pela Independência. Eu acho até dá pra fazer por menos, mas essa hora é passar raiva da Independência, sem dúvida nenhuma, né? E... enfim. E não voltou ainda a minha internet. Tô olhando aqui na tela do Android Alta, aparece o sinal de internet ali. Tá ali com um X em cima. Viu? Vou mostrar pra vocês, pra não dizer que eu tô mentindo. Na verdade não é um X, é um ponto de interrogação, ó. Esse triângulozinho é o sinal da internet. Quando tá 4G ou 5G aparece ali 4Gzinho, bonitinho. E... não sei. E eu vinha bem, sabe? Ah, parei nessa tranqueira aqui. Bom, qualquer lugar que eu fosse agora, pra qualquer lugar que eu fosse agora, com passageiro ou sem, é tranqueira, né? Se eu descesse em direção ao Rio, eu ia pegar a tranqueira do South Summit e o movimento final de tarde da saída do centro, né? Andradas trancadas, Siqueira Campos nem se fala, Mauá toda parada. Vindo pra cá, é a Demetrio Ribeiro, essa aqui que eu vou pegar à esquerda. Se eu fosse até a Loureiro tá toda parada em direção ao túnel. Se eu fosse descer a Marechal, ia dar a mesma coisa. A Borges tá parada lá em cima também. Essa hora é isso aí mesmo, né? Não quero tranqueira, vou pra casa. Só que até pra ir pra casa é difícil agora, né? Enfim, vou ali mijar e vamos ver o que acontece. Depois eu dou notícia. Voltou, mas daquele jeito, demorado, mas consegui pegar uma corrida pelo menos aqui. De merda, por sinal. 15 pila do CAF pra Caldwell. De merda pro horário, né? É curtinha, não é rápida, né? Tem que pegar Ipiranga, ou Múcio, ou Getúlio, ou Érico, ou qualquer coisa que o Vale não viu qual é o número da Caldwell. Mas enfim, esse, como eu tava falando no take anterior, esse é o horário, né? Não tem muito como escapar. Até tem. Poderia estar na Restinga agora, em Canoas, mas com certeza lá também teria tranqueira. Cada um com a sua tranqueira, né? Qual é a região da cidade que não tem tranqueira agora? Algumas tem mais e outras tem menos. Enfim, é isso aí. Segue o jogo. Vamos dar. Obrigada. Tchau, tchau, boa noite. Tchau. Que canseira. 8h05 da noite, anoiteceu em Porto Alegre, aqui na Avenida Venâncio Aires, bairro da Cidade Baixa. Modo PET ativado, habilitado com sucesso, ativado com sucesso, que eu preciso mijar. Furei o sinal, como se não houvesse amanhã.
Depois de praticamente não, depois de daquela hora que eu tava sem internet lá, que eu parei no posto da Loureiro, era o quê? Quase 6 horas, né? Desde aquela hora com gente dentro do carro. 3 embarques no mesmo lugar do destino. Ver se consigo me lembrar. Esqueci. Teve um prédio 202 ali em Bibadel, que eu levei uma senhora, peguei outra senhora, larguei na Venâncio, essa mesma Venâncio Aires aqui, na leiteria, e peguei na Santa Terezinha, menos de 100 metros de distância, levei pro Guatemi, peguei no Guatemi e trouxe pra Venâncio Aires. Isso aí foi 2 horas praticamente fazer isso aí. Mas um dia de muita tranqueira, a dinâmica não veio valendo hoje. Mas também, como eu fiz todas essas viagens foram demoradas, eu também não sei se ela veio e eu não vi. Mas as corridas que eu peguei, acho que eu peguei mais 6, mais 7. Acho que eu peguei mais. Mas enfim, pelo menos não teve ócio, isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Que canseira. É isso, não tem mais o que falar por enquanto. O Valendo vai composto já. E depois vamos dar ele mais um pouquinho no meio. E o próximo take você vai finalizar o vídeo. Enchi o saco hoje. Feito então. 15 minutos mais tarde do que ontem. Com muita raiva, com muito ódio. Os 3 pontos estão garantidos mais uma vez. Mais um desempenho digno do tricolor gaúcho. Pra quem viu o vídeo de ontem já vai pegar a referência, né? Tô aqui na rua Doutor Maritota, bem no meio do tapete, na zona sul de Porto Alegre. Já off. Finalizei agora minha última corrida, desde a URGS, lá no centro. Mais uma vez, aquela voltinha. Me salvou, entre aspas, né? Pra atingir a meta. Carregando esses malas pra cima e pra baixo, de um lado pro outro, pra lá e pra cá. Bonfim, Cidade Baixa, centro histórico. Não rodei tanto pra aquelas ruas, acho como eu rodei o dia de hoje, sabe? Desde as 8 horas tô naquela volta, fugindo daquela tranqueira do South Summit. Na verdade nem fui lá perto, né? Então nem sei se estava tranqueira mesmo ou não. Evitei o dia inteiro. Não sei se fiz bem, se fiz mal, mas enfim. O fato é que eu não... tô cansado, pessoal. Na real é isso, sabe? Repetindo demais. Sempre os mesmos argumentos. Sempre o mesmo estagiário filho da puta. Mas é isso, né? Eu nunca disse que seria fácil. Não é a próxima. Nunca disse que seria fácil. Se alguém te disse, te mentiu. Pode ter certeza disso. Muito obrigado por quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E que não for, eu faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.